Olá, queridos, sejam muito bem-vindos à Escola Bíblica da Nos Teus Braços. Como sempre, trazemos temas com ensinamentos bíblicos para que a gente cresça um pouco no conhecimento, cresça um pouco como homens e mulheres de Deus. O tema de hoje é atos que abençoam toda a família. Eu quero mostrar para vocês a história de alguns homens que fizeram algo em benefício do ministério de Cristo e tiveram como consequência a bênção para toda a sua família, para os seus. Eu queria começar com a história de Zebedeu, que foi pai de Tiago e João, discípulos de Jesus. A palavra do Senhor, em Marcos, no capítulo de 1 a 19, diz o seguinte: E passando ali, um pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo os chamou. E eles, deixando seu pai Zebedeu no barco, com os jornaleiros, foram após ele, após Cristo. Eu começo com a história de Zebedeu, porque Zebedeu, que foi pai de Tiago e de João, os discípulos, talvez, depois de Pedro, os que tiveram mais relevância, esse Zebedeu, mesmo que por pouco tempo, ele entregou ou deu os seus bens e a sua casa para servir a Jesus Cristo. Olha, o Zebedeu era rico, era um pescador próspero que tinha barcos ali na Galileia. Então ele tinha cooperadores, ele tinha pessoas que serviam a ele tinha empregados, ele tinha jornaleiros, inclusive, pessoas que o serviam em todo instante. Olha o que diz em João, no capítulo 18, versículo 15, diz assim: E Simão Pedro e outro discípulo seguiam a Jesus. Outro discípulo era João. E este discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus na sala do sumo sacerdote. Esse outro discípulo era João. João, ele era conhecido do pontífice, do sumo sacerdote. E essas pessoas, elas não tinham conexão somente por sua vida devocional. As conexões antigas eram conexões que tinham no meio o dinheiro, que tinham no meio a relevância da família. A família de Zebedeu era uma família rica. O João era conhecido do pontífice e levou Jesus também a esse pontífice. Então Zebedeu, ele era um homem próspero. E o que faz Jesus? Jesus chama Tiago e João. Tiago e João deixam os barcos, deixa seu pai e segue Jesus. Ora, o que Zebedeu deve ter sentido com isso? Ué, meus filhos, eles são a sequência do meu trabalho. Eles que vão herdar tudo isso aqui. Como é que eu fico agora? Mas Zebedeu não pensou nisso. Ele pensou no reino, não fez objeção nenhuma para que seus filhos deixassem tudo e seguissem a Jesus, como também deu a sua casa, deu os seus bens. No princípio, ali na Galileia, ele ajudou muito. Ele ajudou muito Jesus. Jesus se hospedou também na casa do Zebedeu. Durante esse período, eles construíram barcos, né? Jesus ajudou também. Jesus conviveu um pouco nesse primeiro período na Galileia, na casa de Zebedeu, que se tornou a sua família. Então, o que nós aprendemos com a casa de Zebedeu, com a família de Zebedeu, uma família rica que reconheceu que a maior riqueza era servir Jesus. Isso é que nós aprendemos com a família de Zebedeu. Tiago e João eram ricos para aquele tempo na Galileia. Eram conhecidos do pontífice. Zebedeu, a sua família, era uma família abastada. E o que aconteceu? Não me interessa a riqueza, me interessa o Cristo. Então eles, em detrimento da riqueza, não deixaram de seguir ao Senhor. Então a riqueza não foi um impedimento. Foram ricos e serviram ao Senhor. Então o que eu aprendo com essa família? Com essa família eu aprendo que para haver cura e transformação, temos que, em primeiro lugar, chamar o mestre para a nossa casa e oferecer a ele o nosso serviço. Foi isso que Zebedeu fez. Chamou Jesus para dentro.
Ó, meus filhos vão contigo, mas conhece a minha casa, eu quero colocar os meus bens e os meus serviços à sua disposição. Nós estamos vivendo num tempo em que as pessoas, elas estão muito mais distantes da obra. Antigamente as pessoas eram muito mais envolvidas, né, com toda a obra. Hoje pessoas ricas, abastadas, muita gente ajuda a obra, faz um depósito, lança uma oferta, né, mas não é isso que traz a cura total para a família toda, é colocar a família a serviço, o que a família tem a serviço do Cristo. Então hoje, querido, se você quer a sua família participante, inclua. O que eu diria? Eu diria que os pais, se não têm os filhos na igreja, olha, ao retornar de cultos, entrem com alegria em casa, entra colocando a sua igreja, o Cristo que esteve dentro da igreja naquele momento que você esteve. Olha, exalte isso para os seus filhos ouvirem, para eles verem no rosto de vocês a alegria. Testemunha a eles que estão dizimando, que estão ofertando, que estão dando as suas vidas pelo reino, a serviço do reino, por amor a Cristo. Porque isso vai trazer cura na sua casa. Uma vez eu fiz um testemunho de uma moça que ela disse que estava numa igreja, numa campanha, e a igreja estava comprando cadeiras, né? E ela estava ali, mas estava sozinha, sem sua família, ela tinha filhos. E aí quando fizeram um desafio para comprar cadeira, ela falou, eu não tenho muito aqui agora, mas eu vou entrar nesse desafio com um propósito. Porque nessas cadeiras que eu comprar, que eu ajudar a comprar, os meus filhos se assentarão nela. E assim ela fez. Ela ofertou o que ela pôde, deu do que ela tinha, do seu suor, naquele propósito. E a bênção chegou. Ela conta que hoje, na mesma igreja, no mesmo local, ela se assenta nas cadeiras que ela ajudou a comprar. E ao lado dela se assentam seus filhos, se assenta seu marido, assenta-se a sua família. Então, queridos, quando você pensa em cura na família, entre também no propósito de chamar Jesus para dentro, não só chamar ele para dentro, mas para servir o reino, servir o projeto de Cristo com seus bens, com seus serviços. Isso eu aprendo com Zebedeu, família rica, que foi abençoada por Jesus. E Jesus, no seu começo de ministério na Galileia, conheceu a família gloriosa de Zebedeu. E o que acontece? Seus filhos se tornaram apóstolos de honra diante do Senhor. Amém? A segunda cura que eu quero trazer, a segunda história da família, é a história de Zaqueu. A história de Zaqueu foi marcada pelo reconhecimento de más obras. Após arrependimento, ele ofereceu um banquete. Olha o que diz em Lucas, no capítulo 19, versículos de 1 a 9. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. E era este um chefe dos publicanos. Ele era rico e procurava ver quem era Jesus. E não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se desceu e o recebeu alegremente. E vendo todos isto, murmuravam dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu disse, Senhor, eis que dou aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado, ou 4 vezes mais. E disse Jesus, hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Olha, queridos, a história de Zaqueu é uma história muito linda. Você percebe, ou já conhece, que naquele tempo, para servir o Império Romano, você, sendo um judeu, você só tinha um caminho, ser um publicano. Quando você se deixava ser um publicano, você era contratado pelo Império Romano para tratar das finanças junto ao povo judeu, dos impostos, da coleta dos impostos.
E toda vez que um judeu se propunha a ser um publicano, imediatamente eles eram contestados pela sociedade judaica. Imediatamente eles eram alijados, eles eram deixados de lado. Não somente o publicano, mas toda a sua casa. Por quê? Porque esses publicanos, à medida que iam fazendo os seus trabalhos de coleta de impostos, eles também usavam dos mesmos artifícios de pessoas ruins e más. Taxavam um valor maior, eram fraudulentos, eles usurpavam, eles roubavam. Essa era a fama de todo publicano. Mas o Zaqueu era pior ainda. Porque o Zaqueu era chefe de todos esses publicanos. Ele era o maioral dos publicanos. Se um publicano já era contestado pela sociedade, imagine o chefe dos publicanos. Imagine o chefe dos ladrões. Assim era Zaqueu. E eu fico pensando, e os filhos de Zaqueu? E a família de Zaqueu? Eles não tinham convivência. Eles tinham que morar entre os judeus, mas não tinham convivência com esses. Eles não eram benquistos. Conta a história que Zaqueu começa a ouvir sobre o Cristo, sobre Jesus. Porque também há que se levar em consideração que essas pessoas, elas se sentiam desconfortáveis também. Muitas pessoas se apegam à maldade ou se apegam a um lucro sob pena de roubar ou de extorquir, mas por dentro eles também definham na sua alma. Eu não posso imaginar que essas pessoas que roubam, que tiram do pobre, não posso imaginar que elas durmam felizes. Não. Elas têm um sentimento assim, de indignação de si mesmas, mas não param. Porque precisam reconhecer esse Cristo. Para você parar a ação fraudulenta e mesmo considerando ou vendo quem você é, você precisa avançar para o Cristo. Senão, meu filho, isso não para, é uma bola de neve. Você vai sofrer com isso, mas não larga o osso. Já viu? É fraudulento, mas eu não largo o osso. Então você precisa conhecer Jesus. E o que fez Zaqueu? O Zaqueu, diz a palavra que ele era de estatura pequena e pequenininho, jamais diante da multidão, jamais conseguiria enxergar o Cristo ou deixar o Cristo vê-lo. Então o que faz Zaqueu? Zaqueu ele sobe num sicômoro, numa árvore. Por que ele subiu numa árvore e sabia que Jesus iria passar por ali? Porque Jericó, nós já fomos lá algumas vezes em Jericó, a gente costuma ir a Israel. Jericó, ele tem a entrada é por um lugar, a saída também pelo mesmo lugar. Então, ele tinha certeza que Jesus iria passar por ali, ou na entrada ou na saída. Então ele sobe numa árvore e fica esperando. E quando Jesus passa realmente pelo lugar, Jesus olha para cima e vê Zaqueu. E Jesus fala assim, Zaqueu, desce daí, hoje eu vou hospedar-me contigo. E Zaqueu se alegra. Por que Zaqueu se regozija? Porque ninguém entrava na casa dele, nenhum judeu. Certamente os amigos de Zaqueu eram soldados romanos ou alguém da corte romana, mas os seus afins, ninguém. Agora entra um Cristo, aqueles que os judeus estão exaltando, e esse maioral dos judeus agora diz assim, eu quero entrar na sua casa. Já que ninguém entrou, eu vou entrar. E quando Jesus entra, Jesus também é contestado, né? Ó, está entrando na casa de um pecador, será que o Cristo não sabe que esse é um publicano, esse é um malandro, esse é um extorquidor? Jesus nem ligou para isso, entrou na casa de Zaqueu. E ali, o almoço ou a refeição estava acontecendo até que ocorre um fato poderoso. O Zaqueu se arrepende. Ele diz assim, olha, eu reconheço e eu quero devolver aos pobres a metade dos meus bens. A metade. Ele dá para os pobres a metade dos bens. Olha, se ele era muito rico, agora ele fica meio rico. Toda a metade dos bens ele resolveu dar aos pobres. Ele estava querendo dizer, quero mudar esse estigma de malignidade, de roubalheira,
Se entrou dinheiro ilícito, olha, eu quero devolver em benesse, em bondade aos pobres. E não foi pouco não, filho. Ele não deu migalha ao pobre, ele deu a metade do que ele tinha. E aí, ele também, ele pensa, olha, eu não sei, mas se eu defraudei alguém, eu quero devolver 4 vezes mais. Porque a malandragem, a extorsão fica tão comum na vida dessas pessoas que agora não tem nem como nomear, nem tem como se lembrar. Mas ele se levanta e diz, e se eu defraudei alguém, eu vou retribuir, devolver 4 vezes mais. Aí Jesus se levanta e acabou. Jesus fala assim, hoje houve salvação neste lar. Então, o arrependimento de Zaqueu trouxe cura e salvação para toda a família. Olha o que um homem de família, o ato de um homem de família pode projetar sobre seus filhos, sua esposa e sobre toda a sua casa. Salvação. Eu sou pastor de igreja e percebo que, na maioria, as mulheres estão na igreja mais que os homens. E na maioria das vezes, no seio familiar, a mulher se converte e o marido não. Aparece muito mais uma mulher sozinha do que um homem sozinho. As mulheres se achegam mais. As mulheres estão se convertendo e os maridos em casa. Por isso, querido, se alguém hoje está me ouvindo e é assim, é um pai de família que está ouvindo porque a esposa colocou o vídeo para ouvir, porque chamou todo mundo e o pai faz assim, ela já está indo e eu apoio que ela vá. Muito bem, apoie mesmo, mas você precisa mudar a sua estrutura, mudar o seu coração. Porque se você for também, se você se propuser a mudar de vida, andar em santidade, se dedicar ao Senhor, você não sabe o que está reservado para toda a sua família, para os seus filhos. Nós vamos contabilizar isso lá no céu um dia, quando atos de homens que se transformarão em sacerdotes. Isso vai promover nos seus filhos cura e salvação. Foi isso que aconteceu na vida de Zaqueu. E eu quero trazer uma coisa relevante para vocês, uma curiosidade. O significado do nome Zaqueu vem de Zac, ou Zaca, e quer dizer puro, aquele que era puro. Mas olha, a antítese do comportamento de Zaqueu é o que ele estava vivendo. Ele não era puro, como era o nome dele. Mas, querido, ele buscou a conversão, ele buscou a purificação, buscou um encontro com Deus. E agora, mudando de vida, sendo salvo pelo Senhor, o seu nome reflete verdadeiramente o seu comportamento. Então, se ele era puro, mas vivia um comportamento impuro, agora o Zaqueu, que tem o nome de puro, será considerado também diante de todos os homens um homem puro. Um homem que devolve o que roubou, um homem que restitui no tempo de pecado. Então, o que eu aprendo? Que um homem convertido, um pai de família convertido, redundará conversão, salvação e cura na sua casa. Amém? Outra história que eu gostaria de trazer para vocês era a história de José de Arimateia. Eu aprendo com essa família que nós não devemos ser marcados pela indecisão, que nós devemos tomar um caminho, seguir um caminho. Então qual é o caminho? Servir ou não a Jesus? Servi-lo. O problema era simples. Quem enterraria Jesus? João capítulo 19, versículo 41 diz assim: E havia um horto naquele lugar onde fora crucificado, e no horto um sepulcro novo, em que ainda ninguém havia sido posto. Ora, isso é muito importante e muito relevante, porque em Isaías, no capítulo 53, a palavra do Senhor diz que Jesus seria enterrado com os ricos, né? Com o rico na sua morte. Isso está lá em Isaías capítulo 53. Então o que acontece? Quem enterraria Cristo? Qualquer um? Em qualquer lugar? Ora, se o profeta disse que era com o rico, que era em lugar novo, então o que acontece? Surge um homem chamado
José de Arimateia. Esse José de Arimateia, ele era membro do Sinédrio, era um conhecedor da palavra. Então, ele tinha um túmulo novo, um espaço reservado, num jardim. O horto é um jardim. Hoje nós vamos a Israel, e eu queria te deixar isso, porque as pessoas dizem assim, mas olha, lá em Israel os lugares são todos mexidos, não é o mesmo lugar e tal, não é muito relevante e numa história que não é a história. Engana-se. Em Israel nós temos 2 lugares onde há controvérsia. Um é o horto, é o lugar do túmulo, o outro é o lugar da crucificação. Quando você vai a Jerusalém, os evangélicos vão a um sepulcro, um jardim, que diante de estudos com fatos, mostra-se que é o lugar adequado, que é o túmulo de Jesus. Já os nossos irmãos católicos, eles vão à igreja, a igreja do Santo Sepulcro, numa visão ali de Helena que viu, olha, eu quero que achem o lugar onde Cristo foi sepultado. E acharam o lugar que também é próximo, não é tão distante, é próximo um do outro, e ali fizeram igreja, ali consideram os católicos como o sepulcro, né? O lugar, e ali próximo também o Gólgota para os católicos. Então essas são divergências, mas que você, indo a Israel, dizer assim, puxa, vale a pena, vale muito. Se verdadeiramente o lugar do sepulcro não é esse que a gente visita, nós estamos muito próximos, mas muito próximos quando pisamos o pé em Jerusalém, de onde foi o sepulcro, de onde foi o horto, o lugar onde Jesus foi sepultado. Lá está preservado, nós acreditamos e visitamos lá, e entramos ali, e cremos que ali, naquele local, é o local dado por José de Arimateia. Dito essas coisas, eu queria falar que o José de Arimateia, ele foi um discípulo de Jesus Cristo, né? José era um homem rico, proeminente, fazia parte do conselho. Olha o que diz João capítulo 19, versículo 38. Diz assim, depois disto, José de Arimateia, o que era discípulo de Jesus, mais oculto, por medo dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus, e Pilatos lhe o permitiu. Então foi e tirou o corpo de Jesus Cristo. Então quem era José de Arimateia? Um agente secreto, não é? Antigamente nós tínhamos muito disso, né? As pessoas falavam, um agente secreto do Senhor, porque há 40 anos atrás, você se dizer um cristão, um crente, você tinha que carregar também marcas nas suas costas, porque o Brasil, estou falando de Brasil, ele não era tão evangelizado, né? Ele não tinha lojas. Quando você chegava e falava que era um pastor, as pessoas até se riam, escarneciam, chamavam de ladrão. Você não tinha tantas pessoas convertidas. Nas famílias, geralmente era um ou outro membro convertido e sofriam por ser crentes, né? Eu fui um dos primeiros a me converter na minha família. E era duro naquele tempo, porque a gente passava por muitas dificuldades. Hoje em dia não. Hoje em dia parece que todos recebem, aceitam o cristianismo com muita facilidade. Hoje em dia você vai a um shopping e você pode ouvir uma música gospel, uma música cristã sendo tocada. Você vai em qualquer lugar, em qualquer comércio, sempre tem alguém com a Bíblia aberta, ouvindo o hino. Então, hoje o facilitário nos permite maior liberdade de dizer que somos cristãos. Mas outrora não era. Então, antigamente, as pessoas, com medo assim, de se expor, né, elas eram chamadas de agentes secretos de Deus. Eu, quando fui concursado e quando entrei para trabalhar, não conhecia um crente naquele lugar, um crente. De repente, assim, a gente se esbarrava com um ou outro e surgia uma conversa sobre igreja, sobre Cristo. Aí a gente descobria, eu sou da igreja, você é também, poxa, que legal. Porque não havia muito disso. Depois houve um boom, uma evangelização total. E agora a gente anda nos lugares, as autoridades já são cristãs, então há uma facilidade e uma liberdade. Naquele tempo não. José de Arimateia era um judeu, era do Sinédrio, era um conhecedor da Torá, da palavra, das escrituras. Mas ele também cria no Cristo.
mas em oculto, diz a palavra, escondido. Ele tinha medo de revelar que acreditava no Cristo, de matarem ele ou fizesse alguma coisa com a família dele. Então o que ele preferiu fazer? Ocultar-se. Daí a lição que a gente tira de José de Arimateia é que você vai servir ou não a Jesus? Você vai se ocultar ou você vai colocar o rosto? Como eu estou colocando hoje, não pense você que quando a gente faz uma escola virtual, essa palavra não vai entrar em muitos lugares. Não, pode não ser numa visualização transbordante, mas algumas pessoas nos verão, nos julgarão, vão deixar like ou dislike, né? Vão falar alguma coisa, vão contestar. É porque a gente está colocando a nossa cara nisso. É porque nós servimos ao Senhor mesmo e não temos medo. Então, queridos, agente secreto acabou essa história. Nós vamos passar num tempo em que ou seremos de Cristo ou nós seremos do mundo. E eu prefiro ser do Cristo. Então José de Arimateia servia o Senhor em oculto. Ele era rico. Então certamente ele ajudava um, mandava um dinheiro para um, ajudava, né? Não tem aquelas pessoas que fazem boas ações, que doam. E Jesus também estava vendo isso. Tanto é que deu a José de Arimateia a honra de emprestar um túmulo, porque o túmulo foi só emprestado, porque Jesus não ficou lá. Ele emprestou o túmulo, Jesus ressuscitou, ele não perdeu nada, nenhum tipo de bem. Ele emprestou o túmulo, Jesus ressuscitou, toma de volta o seu túmulo, porque a minha história é com vida e não com morte. Então o que eu aprendo com José de Arimateia? Olha, a morte de Jesus e a necessidade de ter um enterro decente trouxe à tona o melhor de José. E o que ele deu? O seu bem, o melhor que eu tinha naquele momento para Jesus, era um túmulo. Dirigiu-se resolutamente a Pilatos. Olha, ele pode não ter enfrentado as autoridades daquele tempo, as autoridades eclesiásticas, né? O sumo sacerdote não enfrentou, mas ele enfrentou uma autoridade maior. Depois que Jesus morreu, ele teve a coragem. Eu fui oculto até agora eu quero aparecer. Então ele vai a Pilatos e roga a Pilatos: me dê o corpo de Jesus. Porque para ter o corpo, Pilatos devia anuir. E ele não teve medo. Se outrora ele teve medo de seus líderes, de seus afins no meio eclesiástico, agora ele não o tem diante do governador romano, da autoridade maior naquele lugar de Roma, que era Pilatos. Então ele vai e pede o corpo, e Pilatos concede. Olha o que escreveu McGarvey num dos seus livros. Ele fala acerca do ato de coragem de José de Arimateia. Ele diz assim: é estranho que aqueles que não tinham medo de ser discípulos tiveram medo de pedir o corpo do Senhor, mas aquele que teve medo de ser discípulo não teve medo de fazê-lo. É isso que eu aprendo. Eu aprendo com a família de José de Arimateia que nunca é tarde, meu irmão. Nunca é tarde. Eu aprendo que o que importa é o fim. É como que você chega no final. Ora, os discípulos serviram, não tiveram medo, caminharam com Cristo, apareceram, deram a cara a tapa, né? Nesse ditado, usando isso, eles estavam juntos. Mas quando Cristo morre, eles se escondem, eles ficaram com medo. Tanto é que quando Jesus ressuscita, Jesus entra onde eles estão e eles estavam com medo. E Jesus disse: Pai, seja com vocês. Agora, engraçado que José de Arimateia tinha medo de aparecer com o Cristo, mas agora, na ressurreição, ele não tem medo. Ele não tem mais medo, isso é estranho. Mas eu digo a você que Jesus está voltando. E como serão os nossos atos, ou quais serão os nossos atos para o fim? Nada de oculto. Apareça. Mostre quem você é para a sua família, para os seus, porque isso vai trazer cura. E eu acredito que a família de José de Arimateia foi amplamente abençoada. E nós citamos José de Arimateia até hoje, né? Aquele que emprestou um túmulo novo, um jardim, um lugar. Ele emprestou porque Jesus ressuscitou, mas ele estava no seu coração dando. É um horto para o cristão.
Ele estava pensando, neste horto, neste jardim, vai haver pessoas virão para cá, elas vão ter um lugar de sossego, um jardim, e elas vão poder estar no lugar onde está o corpo do Cristo. Ele quis esse benefício, ele quis fazer isso para o Senhor, mas graças a Deus o Senhor ressuscitou e devolveu o horto para ele. Mas esse horto está lá em Israel, e a gente visita. Se você quiser visitar, você só fazer um contato conosco, que eu visito esse horto sempre, anualmente. Guardado esses 2 anos aí de pandemia, mas as coisas vão entrar no eixo, nós vamos seguir estando muito mais próximo da história do Cristo em Israel. E por último, queridos, eu quero falar de Nicodemos. Nicodemos, o que eu aprendo com a família de Nicodemos? Sua família foi marcada pelo conflito da religiosidade, mas reconheceu Jesus como mestre e deu um unguento e a doutrina do novo nascimento. Olha o que diz a palavra em João, capítulo 3, versículos 1 e 2. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi de noite com Jesus e disse: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Ora, o Nicodemos era um fariseu. Então, ser um fariseu naquela época era ser um estudioso. Hoje, por exemplo, a gente usa a palavra fariseu muitas vezes para ofender uma pessoa ou depreciar uma pessoa. A gente, olha lá, vai um fariseu, né? Quem não conhece muito acha que está xingando. Porque o fariseu é alguém conhecedor da palavra e exigia o cumprimento da palavra. Por que os fariseus foram muito perseguidos por Cristo? Porque eles tinham muito conhecimento, mas eles não viviam o que falavam. Esse foi o problema dos fariseus. Não pelo conhecimento deturpado, mas pela prática que não existia. E de exigir dos outros, muitas vezes, aqueles que eles não faziam. Então, nesse contexto, o farisaísmo era ofensivo, né? O Senhor fazia isso, chamava a atenção dos fariseus, mas não eram todos os fariseus. E Nicodemos não estava nessa classe também de fariseu hipócrita, porque não eram todos que falavam e não faziam, era uma parte, eram alguns. Então, quando você falava a classe dos fariseus era uma classe hipócrita, de maneira alguma. É a mesma coisa que você falar que todo pastor é ladrão, não é? Se alguém extorquiu pontualmente, que Deus faça juízo, mas nunca chame um pastor de ladrão, porque é alguém que lida com as ofertas, com os dízimos, porque no meio desse povo tem muita, mas muita gente íntegra, com inteireza de coração, que lida muito bem com os bens que não são nossos, mas que são do reino e para o reino, que são do Senhor. Então o fariseu era um membro de um conselho, um cara conhecedor, mas ele reconhece que Cristo é mestre. Ele reconhece que Cristo é mais do que ele. Ele reconhece que o Cristo está acima de tudo que ele conhece ou conhecia até aquele momento. Então, o Nicodemos, ele nos ajudou tanto, porque foi o único que teve coragem de se aproximar de Jesus e perguntar sobre a vida eterna, sobre o céu, sobre chegar lá em cima. E Jesus dá a doutrina. Nós temos hoje a doutrina do novo nascimento, isso aí é fato de estudo até hoje. A doutrina do novo nascimento só está aí porque um homem teve coragem de conversar com Cristo, e Cristo fala: aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. O Nicodemos, não estou entendendo nada, Cristo, vamos ter que voltar para a barriga da mãe. Não, filho, tem que nascer do Espírito, da água, é outra coisa. Não tem nada a ver com o carnal, tem a ver com o espiritual, tem a ver em nascer para o Pai. Então ele deixou a doutrina do novo nascimento. E para quem não sabe o que é o novo nascimento, quem não nascer não pode ver o reino nem entrar no reino. O que é nascer de novo? É mudar de vida, é mudar de comportamento, é ter uma experiência que te transforme verdadeiramente.
A gente está vendo nos últimos dias muitas pessoas dizendo-se convertidas, mas praticando as mesmas coisas que outrora. As pessoas, não, eu aceito Jesus, mas continuo fumando, bebendo, tendo as minhas relações, tendo isso, porque Deus sabe o meu coração, Deus conhece. Nunca, essas pessoas nunca tiveram uma experiência do novo nascimento. O novo nascimento é uma nova criatura, novo comportamento, seus ouvidos se convertem, seus olhos se convertem, sua boca se converte. Para quem? Para Cristo. Aquilo que vai me alegrar, aquilo que vem do Senhor, aquilo que faz a minha alma boa é aquilo que entra do céu, entra da palavra no meu ouvido. O que a minha boca fala agora não tem mais palavrão, não tem mais fraudulência, não tem mais palavras torpes, né? Porque as palavras torpes, elas corrompem os bons costumes, você não precisa nem nascer de novo. Mas o falar a palavra torpe, ela corrompe a vida toda. Agora, você nascendo de novo, nem isso se mencione, nem tais palavras se mencionem, nem saia da sua boca palavras como essa. Isso é uma conversão. Isso é nascer de novo. E a gente só pôde se apropriar disso porque um homem chamado Nicodemos questionou, e Jesus se deixou questionar por causa disso e deixou a doutrina para nós. José de Arimateia, ele naquele dia, recebendo e percebendo o que era nascer de novo, certamente mudou o seu comportamento. Por que mudou o seu comportamento? E como que a gente sabe disso? Porque ele, junto com José de Arimateia, ele deu o horto, né, para enterrar Jesus. Mas Nicodemos, ele deu litros de ungüentos para ungirem Jesus lá no horto. Olha o que diz em João capítulo 19, versículo 39. E foi também Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigia de noite a Jesus, levando quase 100 arrastéis de um composto de mirra e aloés. Um arrastel dá mais ou menos 500 gramas. Então, se você jogar aí 100 arrastéis, olha o que tinha de unguento para ungir Jesus. Então, o que acontece com a vida de um homem que se arrepende? Ele termina bem. O que eu aprendo com Nicodemos? Que mesmo só se encontrando com Jesus às noites, no final da sua vida ele se tornou um discípulo, assim como José de Arimateia. Um homem que creu no Cristo mesmo na morte. Ele creu. E ele quis conservar o corpo de Cristo, porque reconheceu no Cristo um senhorio diferente. Cristo ressuscitou, mas ele fez o que era certo. Naquele tempo, deu um unguento. E as mulheres levaram um unguento. Mas quando chegaram lá, não precisou. Jesus já havia ressuscitado. Então eu aprendo com José de Arimateia, que mesmo só de noite, uma hora a gente vai ter que caminhar durante o dia. A gente vai ter que ir ao encontro do Jesus Cristo ressurreto de dia, no domingo pela manhã, o sol nascendo, nos encontrarmos com Cristo para que todos vejam. Então, certamente, a família de Nicodemos também foi abençoada. Também foi abençoada, não há como não ser. Um sacerdote que descobre que deve nascer de novo, ele não fica calado. Já viu gente convertida, meus queridos? Gente que converte, a gente fala que o novo convertido põe no chinelo qualquer crente velho. E é verdade, porque aquela pessoa que passa pela experiência do novo nascimento, ele quer dizer isso para o mundo inteiro. Então ele quer sair falando para as pessoas, entregando folhetos, ele quer culto todo dia, ele quer orar toda hora, ele quer buscar o Senhor. E Nicodemos teve uma experiência do novo nascimento, e certamente o que ele fez? Sua família. Existe, os ensinamentos do Cristo são ensinamentos verdadeiros. Esse homem foi correto. Vamos aprender mais com os apóstolos, vamos aprender mais com Pedro, com Tiago, com João. Então eu termino dizendo, o melhor é como nós terminamos a nossa vida. E nós estamos chegando no tempo do fim. Vamos fazer atos que vão curar a nossa família, que vão trazer salvação à nossa casa. Atos que vão curar os nossos filhos e esposas. Depende da gente, depende de nós. Depende de você, mãe, depende de você, pai. E depende de você, filho, que também um dia estará diante da sua família. Se Deus não voltar antes, que os mistérios do Senhor se cumpram, sejam visíveis,
façam todos vocês mudarem de vida, que você procure uma verdadeira conversão, um novo nascimento de fato. Não aceite ser o mesmo. Aquela coisa, continue assim, essa pessoa maravilhosa que você é. Se você é uma pessoa maravilhosa em Cristo Jesus, abençoada, um obreiro aprovado, continue assim. Agora, se você é maravilhoso porque dá presente, porque está sempre atento, mas não quer nada com o Evangelho, não quer nada com Cristo, está na hora de nascer de novo. Está na hora de nascer de novo. Em nome de Jesus. Que a vida de Cristo, aquele que vivifica, seja dentro do teu lar, agora e sempre. Amém. Que Deus abençoe a sua vida rica e abundantemente.